Eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto que sempre aparece no meu escritório. É a respeito de herança, patrimônio, o que deve ser feito, o que pensam em fazer. Eu sei que você também muitas vezes se aflige em pensar em alguma solução, o que vai ser, o que você deve optar na sua vida hoje, qual será o futuro dos seus filhos, seus herdeiros e também dos seus netos. Eu sempre tenho no meu escritório alguns clientes conversando a respeito desse assunto. Doutora, o que é herança? O que significa herança? Herança ela sempre vai existir quando uma pessoa que tem um patrimônio e esse patrimônio ela vai passar para aqueles que seriam os herdeiros. Houve o falecimento e esse patrimônio irá para as pessoas que têm direito legalmente. Sempre que alguém tem um patrimônio, não importa se seja 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 10 milhões, não importa o valor, esse patrimônio, havendo o falecimento do titular que tem o direito sobre esses bens, vai haver a herança que vai ser repassada para as pessoas que legalmente têm esse direito, a lei prevê quem tem o direito, e para que essa herança seja distribuída, as pessoas que têm o direito possam ter os bens em seus nomes, existe a obrigatoriedade do ingresso do processo de inventário. É aí que começa o grande problema de uma família. Por mais que a família seja harmoniosa, nunca tenham tido problema, que vivam bem, os pais criaram super bem os filhos, nunca todos saem satisfeitos por algum problema, ou porque o agregado, o cônjuge do filho ou da filha não fica muito satisfeito e não dá muito certo, se fala muito, enfim. O processo de inventário, ele é ruim, porque ele sempre pode trazer alguma rusgadinha, uma coisinha entre os interessados. E isso vai haver um conflito, pode desagregar a família. Um outro aspecto é que quando alguma coisa de maior monta ocorre, o processo de inventário é muito demorado. Existe no meu escritório os processos com mais de uma década. E um terceiro aspecto do inventário, que é muito importante se falar nisso, é o valor que ele representa para aquelas pessoas que ficaram. Você luta tanto para ter um patrimônio, para ter no dia de hoje um conforto, dar um conforto para os seus filhos, seus netos. E o mais triste de tudo isso é que esse patrimônio que você lutou tanto para ter, ele não irá integralmente para os herdeiros. Porque o processo de inventário, ele consome em torno de 40% de tudo que você conseguiu. Aí me perguntam, mas doutora, por que 40%? Porque tem tributo, tem advogado, tem cartório. Olha, tem uma série de despesas obrigatórias, as quais elas não podem esperar. O que significa isso? O processo de inventário tem que ter uma continuidade, mas depende do pagamento. Esses pagamentos têm que acontecer numa sequência e que não pode demorar. Muitas das vezes, a família, os herdeiros, têm que vender um patrimônio para pagar o inventário. Só que como essa venda tem que ser rápida, também acontece que esse bem, ele sofre um deságio, ele tem que ser desvalorizado. Um bem que vale, um exemplo, 200 mil, a pessoa tem que vender por 150. Então, na realidade, 40% de todo o patrimônio é aumentado. Já chegando no meu escritório, eu já cheguei a ter um processo que 53% de todo o patrimônio foi diminuído. Isso significa, você pega 53% de tudo que você ganhou e vai deixar de existir. Poderia ir integralmente para as mãos dos herdeiros, mas não vai. É muito triste isso, porque nós sabemos o quanto de sacrifício as pessoas fazem para ter uma boa casa, uma boa vida, da educação e ter um nível
bom para os filhos de estudo, de colégio, enfim, aperfeiçoamento, tudo aquilo, lazer, e de um momento para o outro, isso tudo pode acabar. Porque também nós temos que pensar que o falecimento, ele não acontece só numa determinada faixa etária, ele pode acontecer a qualquer momento. Como nós vimos agora, não muito distante, com a pandemia, pessoas com 30 anos, 40 anos, nós não estamos na pandemia, mas hoje nós vivemos uma vida muito atribulada. E muitas pessoas, infelizmente, muito novas, falecem por problemas mesmo de doença, ou mesmo o carro, o avião, tudo isso que a gente vive no dia a dia. Os nossos riscos hoje são muito maiores. Também ouço muito, ai doutor, eu não quero ouvir falar sobre isso. Eu não quero ouvir falar sobre isso. Eu não estou falando que nós, você, que todos estão morrendo, mas estamos, porque cada dia que passa nós não estamos reduzindo a nossa vida. Pensar nisso não é culturalmente uma coisa nossa do brasileiro, mas nós precisamos pensar sim, porque é isso que vai mudar a nossa concepção, a nossa cultura a respeito do que fazer com o patrimônio. Porque nós sabemos que quando nós não fazemos absolutamente nada, nós estamos obrigando os nossos entes queridos, os nossos filhos, a suportar uma situação, às vezes comumente, reduzindo drasticamente tudo aquilo que ele vivia de conforto, ele vai ter que deixar de ter. Muitos pais morrem cedo, sabe-se lá, não é isso que nós queremos, mas pode acontecer, e os filhos ficam adolescentes, têm que sair da casa que viviam, deixar da escola que sempre conviviam com os amigos, não podem ter os cursos que sempre faziam. Olha, não digo isso para trazer nenhum tipo de desespero nem alarde, não é isso. Muito pelo contrário, é para que nós passemos a ter uma consciência de que nós temos que resolver alguns pontos da nossa vida enquanto estamos bem, porque também nós vamos reduzir os tributos, nós vamos ter uma economia no momento atual. Eu não estou só falando lá do futuro, quando pode nós deixarmos de existir. Isso é inevitável. Mas não quero e não vamos ficar batendo nessa tecla a todo momento. Mas temos que pensar nisso, pensar hoje na economia tributária. E para tudo isso, para que o seu patrimônio vá integralmente para o seu filho, nós temos que fazer um planejamento patrimonial da família. Eu sou a advogada Cida Furlani e sou especialista neste planejamento. Todos os dias, eu publico nas redes sociais a respeito desse assunto, porque o meu desejo é que todos tenham noção do que eu falo e tenham um entendimento que nós não precisamos adiar uma decisão. Nós podemos resolver todos esses pontos da nossa vida e ter uma vida mais tranquila. Por isso, me siga nas redes sociais, peça para os seus amigos, parentes, para que eles me acompanhem para saberem mais a respeito do assunto. E vocês vão ter uma transformação de vida inimaginável. E o melhor de tudo, com uma economia impensável. Me siga nas redes sociais, eu te aguardo lá.